Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu costumava participar da missa ali na igreja perto de casa todo sábado. E como estávamos próximos do feriado de Corpus Christi, antes de encerrar a missa, o padre falou que quem quisesse ajudar a enfeitar as ruas por onde passaria a procissão, aqueles tapetes feitos com serragem colorida, era para ficar na igreja depois da bênção final, para conversar com o pessoal que estava organizando. Eu resolvi ficar para dar meu nome, para ajudar ali nos preparativos. Lembro que nos meus tempos de escola, eu sempre ajudava. Acordava de madrugada e ia encontrar a galera para enfeitar as ruas. Olha, nessa época, eu nem era acostumado a frequentar a igreja. Ia mais pela folia, né? Ao fim da missa, daquele dia, várias pessoas ficaram, inclusive eu, para que tudo fosse combinado com o pessoal que estava organizando o preparo dos tapetes. E foi em meio a essa, digamos assim, bagunça organizada, todo mundo ali querendo ajudar e todo mundo querendo dar palpite, que eu reparei naquela garota. Na verdade, eu nunca tinha visto ali na igreja. Aliás, nem mesmo no bairro. Mas sabe, de saída, eu achei tão bonita. Moreninha clara, cabelo liso assim na altura do ombro, um batom bem clarinho, assim, bem discreto. O tipo de menina que eu gostava. Fiquei ali do lado, só reparando, né? No jeito dela. Ela estava perto de uma mulher. Inclusive, essa mulher eu conhecia. Quer dizer, conhecia de vista, né? Havia direto ali na igreja, mas nunca tínhamos conversado. Será que eram amigas? Teve uma hora que ela também notou a minha presença. Na verdade, me flagrou olhando para ela assim fixamente. Só que em vez de se sentir constrangida, ela sorriu. Na verdade, quem ficou meio envergonhado fui eu, né? Porque, repito, ela me pegou no flagra. Seu sorriso era tão bonito. Sabe aquele sorrisinho assim, espontâneo, de menina? Olha, que menina bonita. Trocamos alguns olhares, mas no fim não passou disso. Não tivemos sequer a chance de conversar. Até porque depois, ela e aquela mulher já foram tomando o rumo da saída. Inclusive, eu as vi entrando num carro que estava estacionado ali perto. Nem mesmo o seu nome eu pude ficar sabendo. De todo modo, imaginei que ela fosse ajudar a preparar o tapete para a procissão. Na quinta-feira, lá estava eu. E para minha alegria, ela estava também. E dessa vez, como ela parecia estar sozinha, não tinha mais aquela senhora perto dela, eu criei coragem e me aproximei. Puxei assunto, ela tinha uma vozinha tão linda, doce, suave. Seu nome, finalmente eu descobri, Michele. Me apresentei, peguei na sua mãozinha para cumprimentá-la. E olha, só de tocar naquela mão, senti aquele arrepio gostoso pelo corpo todo. Como aquela mulher não estava perto, aquela da semana anterior, eu perguntei por ela. E ela acabou dizendo que era sua tia, que tinha ido buscar uma blusa no carro. Lembro que depois eu perguntei: escuta, você não é aqui do bairro, né? Porque nunca te vi. Não, eu moro no Campo Comprido. Segundo ela, sua tia já morava ali no bairro há bastante tempo. E volta e meia, ela vinha visitá-la. Olha, eu cheguei a olhar para sua mão só para ver se via alguma aliança. Para minha felicidade, não vi nada.
O que só podia significar uma coisa, né? Ela não era comprometida. Enfim, logo sua tia chegou e a gente meio que se afastou. Só que depois, durante a preparação do tapete, ficamos assim relativamente próximos. Para falar bem a verdade, eu não tirei os olhos dela o tempo todo. E volta e meia, reparava que ela também olhava para mim. Sempre que isso acontecia, ela sorria, eu também dava um sorrisinho bobo. Olha, verdade seja dita, eu acho que nunca tinha me encantado tanto por alguém sem conhecer direito a pessoa. Ela tinha alguma coisa no olhar e, sobretudo, no sorriso que me deixava até meio fora do ar. O detalhe foi que depois daquele momento, a gente não se viu mais. Nem mesmo na procissão de Corpus Christi eu a vi, nem na missa. Olha, bateu uma certa frustração, claro, né? Só que fazer o quê? Até que tempos depois, um sábado, lembro que eu fui assistir a missa e depois no fim, já estava indo embora, quando vi a sua tia. Olha, eu não sei de onde que eu tirei coragem, porque nunca tinha conversado com aquela mulher. Tudo bem? Desculpe, mas a senhora por acaso é tia da Michele? Ela me olhou assim, meio curiosa, e falou que sim. Você é amigo dela? Ou é amigo do Luciano, namorado dela? Olha, eu escutei aquela última parte, sabe? Aquela expressão, namorado dela, e gelei. Porque eu não sabia que ela tinha namorado. Tudo bem que não tinha perguntado, mas pelo fato de ela não ter aliança, eu já achei que ela não tivesse ninguém. E é claro que poderia ter, né? Mesmo sem aliança. Olha, eu fiquei tão surpreso. Cheguei a gaguejar. Namorado? Ela tem namorado, então? Em vez de fazer algum comentário, até pela minha falta de jeito, porque eu fiquei todo encabulado, sabe? Meio com vergonha. Ela me olhou assim, meio desconfiada, e eu também não disse mais nada, né? Fiquei com aquela cara de tacho, olhando para ela. Quando consegui me recobrar, falei que era amigo dela. Fazia tempo que eu não a via. E ainda acrescentei. Quando a senhora a vir de novo, fala que o Jairo mandou um abraço, tá bom? Claro, Jairo. Imagine, eu falo sim. Olha, eu tenho certeza que a frustração estava estancada na minha cara. Eu realmente não sabia que ela tinha namorado. Também fui muito burro, né? Devia ter perguntado aquele dia quando a gente conversou. A verdade é que aquele momento, sabe, ficou marcado também. E aquele encanto que eu estava sentindo se transformou assim numa coisa meio triste, melancólica. Ainda bem que eu não a vi mais. Assim, pelo menos pude tirar a imagem dela do pensamento, né? Só que é para se ver como são as coisas. Muito tempo depois, cerca de 1 ano, ou bem perto disso, lembro que eu fui ao shopping e adivinha quem de repente eu acabei encontrando? Olha, eu lembrei dela já assim de saída. Meu corpo todo tremeu quando a vi. Era Michele. Eu já nem pensava mais nela. Desde que soube que ela tinha namorado, que eu a tirei da cabeça, né? Só que bastou vê-la ali diante de mim para já sentir aquela moleza assim nas pernas. Olha, foi muita coincidência. E olha, se ela não tivesse lembrado de mim e vindo conversar comigo, eu talvez tivesse deixado passar batido. Não teria ido conversar com ela. Mas ela também me reconheceu. Chegou a dizer que tinha conversado com a tia, falado de mim, inclusive.
Olha, eu fiquei tão surpreso porque, nossa, fazia um ano que eu tinha conversado com a tia dela. Tanto que eu falei. Fazia tempo que eu não te via, né? Lá na igreja. Aí quando eu encontrei a tua tia, fui lá conversar com ela. Mas isso faz tanto tempo. Não, eu sei. Ela me disse. Falou até que você mandou um abraço. A gente começou a conversar. Até que lá pelas tantas, a curiosidade não me deixou sossegar e eu perguntei. E o namorado? Notei que a expressão dela mudou. Ela estava sorrindo, mas desfez o sorriso na mesma hora. Namorado? Não, a gente já não está mais junto. Fiquei surpreso, aí quis saber se ela estava sozinha e ela confirmou. Aí no impulso, perguntei se ela estava com muita pressa, se tinha algum compromisso e a convidei para ir no cinema comigo. Olha, eu nem sabia que filme que estava passando. Mas a gente podia ver a lista, né? Ali na hora. Ele hesitou um pouco. Ficou meio indecisa. Até que no fim, acabou aceitando o convite. Olha, eu não estava acreditando. Porque foi muita coincidência, né? A gente se rever e depois de tanto tempo, um ano. Ela se lembrar de mim. Deixei que ele escolhesse um filme que estava em cartaz. Compramos um baldinho de pipoca e entramos na sala. A sessão ia começar dali a 10 minutos. E enquanto a gente esperava, ficamos ali conversando. Nossa, ela estava tão linda. Mais encantadora ainda. Depois do filme, me ofereci para levá-la em casa. Ela falou que morava ali perto, que eu não precisava me incomodar. Mas eu fiz questão. Olha, eu acho que ela percebeu, desde o começo, o meu interesse. O modo como eu olhava, tenho certeza que não deixava dúvidas. E às vezes, sei lá, podia ser impressão minha, mas eu sentia que ela correspondia aos meus olhares. Ela me contou tanta coisa da sua vida, que ela fazia, onde trabalhava, os lugares que frequentava, e também fez um monte de perguntas. E eu falei, né? Inclusive, a certa altura, ela perguntou se eu estava solteiro. Olha, o clima estava tão gostoso entre nós. E depois que chegamos à sua casa, trocamos telefones, tudo para não perder o contato. Quando a gente foi se despedir, não resisti e na hora do beijinho no rosto, eu, criando coragem, nem sei como, avancei e a beijei na boca. Corri o risco, claro, né? Mas não resisti. Felizmente, ela se deixou levar. Não se retraiu. Até deu um sorrisinho assim depois. Ficamos ali uns 15, 20 minutos, curtindo aquele momento, até que ela falou que precisava entrar. Foi então que eu disse: puxa, amanhã é domingo, né? Você vai fazer o quê? Posso te ligar pra gente combinar alguma coisa? Ela falou que sim. E então trocamos mais um beijo apaixonado. O fato é que voltei para minha casa tão feliz, mas tão eufórico que, olha, muito tempo eu não me sentia assim. Você imagina? Eu fiquei encantado por essa menina, mas isso já fazia um ano. Me decepcionei quando descobri que ela tinha namorado e procurei tirá-la da cabeça. Só que um ano depois, eu encontro no shopping, a convido para ir no cinema e de repente a gente estava até se beijando. Olha, eu estava me sentindo no céu. Nem a missa eu fui naquele sábado, até porque já era meio tarde. Cheguei em casa, fiquei olhando para a fotinho dela no perfil, até que antes de dormir me mandei uma mensagem de boa noite.
Confessei que estava pensando nela, nos beijos que a gente tinha trocado. No domingo a gente acabou indo ao parque. E pensa em mais uma tarde gostosa que a gente passou. Nesse dia, inclusive, conversamos sobre o seu ex-namorado e o fim do namoro. Na verdade, quem puxou o assunto fui eu. Se bem que, lá pelas tantas, até me arrependi de ter começado com aquela conversa. Porque eu, até por curiosidade, né, perguntei, mas e aquele teu ex-namorado? Vocês ainda se falam? Ela ficou olhando para mim durante um tempo, pensativa, até que depois me falou uma coisa que me deixou bem inseguro. Olha, não vou mentir, viu, Jairo? A gente conversa sim. O Luciano, aliás, anda ligando direto, mandando mensagem. Ué, mas a troco de que isso? O que é que ele quer? Não, ele quer voltar. Olha, eu não sabia daquele detalhe. Mas aí ela acabou me contando que quem tinha terminado o namoro foi ele. Mas que agora estava arrependido. E andava procurando por ela direto, querendo reatar. Olha, eu me sentia até meio perdido nessa hora. Perguntei, tá, mas e você? Como se sente em relação a ele? Em vez de responder, ela ficou indecisa. A carinha assim meio estranha, até que diante do seu silêncio, eu refiz a pergunta. Fala com sinceridade, Michele. Você ainda sente alguma coisa por ele? Foi só aí que ela respondeu. Olha, para falar bem a verdade, Jairo, é uma pergunta tão difícil. Eu não sei. A gente viveu uma história assim muito bonita e ao mesmo tempo muito confusa. Eu saí muito magoada desse relacionamento. Então nem sei como responder essa tua pergunta. Você não sabe? Mas o coração bate mais forte quando vocês se veem, conversam. Você está pensando em dar mais uma chance para ele? Então, eu estou muito confusa. Quer dizer, acho que não. Se estivesse pensando nisso, nem teria aceitado seu convite para sair. Você não acha? Olha, aquilo que ela falou no final me passou um pouco mais de confiança. Não muita, né? Mas enfim. E a gente no final acabou se beijando. Enfim. A gente se encontrou outras vezes, trocamos mensagens, e a cada dia que passava, e isso estava me assustando, eu me sentia mais e mais encantado. E nem tinha como ser diferente, porque a Michele era o tipo de menina que eu gostava, que mexia comigo. Tanto que me encantei desde aquela primeira vez quando a vi na igreja. Quando falei em namoro sério com ela, percebi que ela desconversou. Disse que não era hora pra gente falar desse assunto. E nem sabia se era isso que ela queria. E aí se justificou, falando do namoro que ela tinha tido com aquele cara, que não fazia muito tempo. Olha, até me arrependi. E mais uma vez, me senti inseguro. Sabe aquele cara, o ex-namorado, que ela falou que andava procurando por ela direto para reatar o namoro, passou a ser um fantasma entre nós. Eu tinha medo do que podia acontecer. Sabe, um cara que eu nem conhecia, nem sabia que cara tinha, mas já odiava. Até que um domingo, eu a chamei para sair, mas ela falou que não podia. Já tinha compromisso marcado para aquele dia. Olha, eu até quis, mas fiquei sem jeito de perguntar que compromisso que era, né? Só que depois, quando a gente se falou, de novo, ela disse que queria se encontrar comigo pra gente conversar. Tinha uma coisa importante para me falar. Olha, não vou mentir.
Tremi na base. Fiquei muito, mas muito preocupado. Com medo que ele estivesse querendo terminar tudo comigo. Naquelas alturas, eu já tinha confessado que estava apaixonado por ela. Tanto que tinha até a pedido em namoro, né? A gente então combinou de almoçar juntos na segunda-feira. Assim que nos reencontramos, quando fui lhe dar um beijo, ela afastou o rosto, me sentindo sentir aquele gelo. Depois fez uma carinha assim, bem esquisita, e falou: Jairo, eu te chamei aqui hoje pra gente conversar porque preciso te falar uma coisa importante. Podia ter dito tudo por telefone mesmo, mas acho que você merecia escutar tudo da minha boca. Nossa, Michele, tá me assustando. O que é? Então, eu nem sei como te falar, mas eu conversei com o Luciano ontem. É? Então era com ele o tal do compromisso? Era assim. A gente conversou e... Enfim, resolvi reatar o nosso namoro. A gente vai fazer mais uma tentativa. Quem sabe, né? Olha, eu não sei explicar o que eu senti naquela hora. Já estava até esperando. Tava com um pressentimento que ela tivesse acertado com aquele cara. Mas ter o pressentimento é uma coisa. Outra coisa é ter certeza, né? A pessoa diante de você e dizendo com todas as letras. Ela me dando notícia que tinha voltado a namorar aquele outro. Agora, só que isso não era tudo. Ainda tinha mais. Ela levantou a mão assim na altura do rosto e com um sorrisinho meio sem graça nos lábios, jogou a pá de cal. Nós inclusive já ficamos noivos. Noivos? Ficou ali mostrando a aliança, reluzente, no dedo, enquanto eu sentia aquela moleza nas pernas, aquela vontade de sumir. Só que nem tive tempo para nada, porque logo em seguida ela acrescentou: Jairo, espero que você entenda, tá? Fica com raiva de mim. Eu gostei muito do tempo que a gente ficou junto, mas não queria te magoar. Só que eu e o Luciano, a gente tem uma história, você entende? Eu não posso negar a mim mesma que eu ainda gosto dele. Você entende, né? Algum tempo depois, após ela dizer tudo o que tinha para falar e virar as costas, minha vontade foi de sair correndo atrás, segurá-la, sabe, prendê-la nos meus braços e fazê-la desistir daquela decisão. Mais do que isso iria adiantar. Nada. Ela estava mais do que decidida e tinha sido muito clara. Falou na minha cara que ainda gostava do sujeito. Um cara que tinha deixado dela, terminado o namoro com ela e depois voltou com cara de cachorro na canoa, arrependido, maldito. Ela tinha voltado para esse cara. Mais do que isso, eram namorados, só que agora tinham ficado noivos. Ele foi esperto, né? Usou aquela aliança, mas eu tenho certeza, para seduzi-la, para deixá-la deslumbrada. Fui obrigado a aceitar. Não podia obrigá-la a ficar comigo, né? Até porque ela mesma foi sincera comigo e disse que gostava dele. Nossa história foi tão breve, tão curtinha, mas pelo menos para mim foi muito intensa. E sei que vai deixar marcas aqui no meu coração. E durante muito tempo, eu sinto isso, sinto.
Só que resolvi não atrapalhar a sua vida. Resolvi deixá-la seguir o seu caminho. Para ser feliz ao lado do cara que ela escolheu, né? Eu acho que eu seria melhor para ela. Mas o que importa é a vontade dela. Embora tenha deixado livre, só Deus é que sabe o quanto tá doendo. Só eu sei o tamanho do rombo que ficou aqui no meu coração.